Olá, seja bem-vindo ao CMS Bahia, o seu hosting profissional para a Joomla. Neste vídeo, vamos aprender como instalar o Joomla 1.7 Alpha para testes. Esta versão da nova rama em estado alfa está indicado para testes por parte de usuários e desenvolvedores, com o fim de conseguir que alcance um progressivo estado de amadurecimento através dos repórteres de falhas ou vulnerabilidades que os usuários façam da mesma ao Bug Squad. Portanto, não é apta para sites em produção. O primeiro passo, então, é baixar o arquivo, o pacote de Joomla 1.7 através dessa URL. Vamos escolher qualquer um dos 3 arquivos para fazer o download. Clicamos em download e baixamos o arquivo. Após a conclusão de download, o segundo passo é ir ao nosso cPanel, ou seja, o nosso painel de controle de hosting, e vamos criar uma pasta em arquivos, administrador de arquivos. Vamos criar uma pasta em nosso Joomla para que possamos fazer a instalação e o teste. Aqui temos o nosso Joomla e vamos a novo diretório. Podemos colocar o nome da pasta J17, que é de Joomla 1.7, criar nova pasta. Em seguida, clique duplo em cima da pasta para entrar dentro do diretório e enviar o arquivo que baixamos anteriormente. Vamos em carregar. Vamos a selecionar o arquivo. E aqui já vai enviando o nosso arquivo, o pacote completo que nós baixamos. Após enviar o pacote para o nosso servidor, vamos à pasta e recarregamos. Clicamos no arquivo e vamos extrair o arquivo aqui. Vamos fazer a extração do arquivo. Extrair, fails. Vemos que já extraiu tudo. Clicamos em close para fechar. E agora já podemos eliminar este arquivo para não conter arquivos em excesso no nosso servidor. Selecionamos o arquivo e clicamos no X para apagar. E já apagamos o arquivo e vemos aqui dentro da pasta que nós criamos de Joomla 17, nós vemos aqui o sistema completo. E o passo seguinte é criar uma base de dados para depois seguir com a instalação. Para criar uma base de dados, vamos ao nosso home do cPanel e vamos em base de dados. Escolhemos esta opção e vamos criar uma nova base de dados que se chame, por exemplo, J17. Clicamos em criar base de dados. Criamos, adicionamos a base de dados e voltamos para criar agora um usuário. Usuário, vamos colocar o mesmo nome da base de dados. Escolhemos uma senha. Podemos ir no gerador de senhas e que ele gere uma senha a que você ache mais conveniente. Copiamos a senha e utilizamos a senha. E assim vamos ter uma senha bastante forte para o nosso Joomla. E aqui clicamos em criar usuário. Escolhemos o nome de usuário, a senha, criar usuário. Confirmando que foi adicionado o usuário e a senha, voltamos.
E agora o que vamos fazer é escolher aqui o usuário e a base de dados e adicionar a nossa lista de bases de dados. Clicamos em adicionar. Vamos dar todos os privilégios à nossa base de dados e clicamos em aplicar mudanças. Confirmando, voltamos. E aqui nós já temos CMS Bahia, J17, a base de dados e o usuário. Se acedemos ao nosso Joomla, neste caso www.nosservidor.com.br/J17, que foi a pasta que nós criamos e que enviamos um Joomla, nós vamos abrir a página de instalação do Joomla. Carregando a nossa URL, nós temos aqui já a instalação do Joomla 1.7. Já está marcando de modo padrão o nosso idioma. Vamos em próximo. Aqui as verificações de pré-instalação. Vamos em próximo. Aqui temos a licença que podemos ler. E em seguida vamos a próximo. E aqui sim é importante verificar estes dados. Tipo de banco de dados, nome do servidor, sempre utilizamos no nosso servidor o localhost, o nome de usuário, que foi o que nós criamos anteriormente, ou seja, a senha, o nome da base de dados também é a mesma do nome de usuário, a senha foi aquela que nós geramos anteriormente também. Colocamos a senha, mantemos o prefixo das tabelas em JOS. E aqui, caso tivéssemos já tabelas antigas nesta base de dados, nós poderíamos sobrescrevê-las ou removê-las. E clicamos em próximo. Aqui estão as configurações FTP, caso o usuário queira inserir. Neste caso não vamos habilitar, então não vai fazer diferença, mas para aqueles que queiram habilitar, as configurações estão aqui. E clicamos em próximo. Em seguida colocamos o nome do site, por exemplo, Joomla 1.7 alfa, seu e-mail, o nome de administrador, que aí também fica a critério. Vamos manter este mesmo. Senha e confirmar a senha. E aqui pergunta se você quer instalar os dados de exemplo. De modo padrão só vem o inglês e nós queremos instalar para poder ter um Joomla com bastante conteúdo. Clicamos em instalar exemplos de conteúdo. E em seguida clicamos em próximo. Após chegar a essa parte já finalizando a instalação, recomenda-se remover o diretório de instalação, clicando neste botão. Removido com sucesso, e aqui já poderíamos ir ao administrador ao site. Neste caso vamos a administrador, painel de administração do nosso Joomla já instalado. Temos aqui o painel de administração. Colocamos o usuário e a senha. O idioma vem de modo padrão só o inglês. E clicamos em fazer o login. Temos já instalado o nosso Joomla 1.7 alfa e ele mantém a mesma estrutura, ou a estrutura basicamente parecida com a de Joomla 1.6. E podemos também visualizar o nosso site já instalado em Joomla 1.6, mas que aparentemente parece muito com 1.6, mas é o 1.7 alfa. Lembrando que é recomendado apenas para testes esta instalação. Neste vídeo aprendemos como efetuar uma instalação do Joomla 1.7 alfa, lembrando que esta instalação é recomendada apenas para testes.